Oiê! Bem-vinda! Talvez trave um pouco, né? Porque você falou que aí o sinal é um pouco ruim, né? Isso, exato. É. Gente, a Gislane Bollier, uma pessoa maravilhosa que eu conheci há algum tempo. Não vamos contar muito, não, né? Quanto tempo? Fala sobre É. você. Quem é a Gi? Ah, então, a Gia é uma pessoa extremamente comum, que fez as suas escolhas. Quando eu engravidei, eu quis participar da maternidade, aí eu escolhi comprar uma loja para sequenciar na vivência da educação dos filhos, né? Então, eu adquiri esse comércio e construir a minha história profissional, minha história materna, minha história de vida em cima desse contexto. Sou uma pessoa tranquila hoje e muitas pessoas fizeram parte disso e você é uma delas. E aí, deixa eu te perguntar, a gente vai falar, a gente colocou um tema muito importante, né? Que você me apontou, né? Que te fez diferença para você, né? Sobre programação mental. Que aí até depois eu vou deixar você falar com detalhes para as pessoas aprenderem para usar na vida delas, né? Então, assim, antes de você ser o que você é hoje, ter as suas conquistas, você já fazia programação de algum jeito. Pois Talvez é, não tão, né, de uma forma intuitiva. corretamente. De uma forma intuitiva, a gente faz, né? Nós todos fazemos programações e muitas vezes não sabemos. Então, o grande, eu falo que a parte bacana da parapsicologia é trazer esse conhecimento, né? De como a gente faz a programação. Então, tem uma história muito bacana que eu gosto muito de contar, que quando eu tinha 13 anos, eu decidi, com toda a convicção, que até os 30 eu ia ter minha casa. Imagina uma criança, porque 13, que até os 30 eu ia ter minha casa. O tempo foi passando de financiamento por 30 anos, né? Ia pagar 30 anos. E sempre na mesma convicção. Em fevereiro, e no mês que eu completei 30 anos, eu paguei a prestação da minha casa. Uma dívida que nós fizemos em 30, nós conseguimos pagar em 6 anos, e no mês que eu determinei, que aos 30 eu teria minha casa, e aos 30 É eu tinha. programação correta, hein? Aí eu fiquei encantada, né, com tudo isso. Como isso a gente consegue fazer tudo, né, o que a gente se propõe. Então, e depois, né, claro, mais para frente, que eu obtive o conhecimento como é que funciona a mente humana, né? Quais são as funções do consciente e subconsciente, aí fez sim, a gente acaba fazendo, como eu faço, como o meu vizinho faz, a gente não sabe, né? Mas nós fazemos programações mentais. E ter a técnica para focar e potencializar isso, através da parapsicologia, uma delas, é sensacional. E eu sou prova viva disso, né? Ah, com certeza. Gente, então, assim, a Gislane já fez uma programação lá desde novinha, né? Aí depois, se ela quiser falar sobre isso, ela falou que ela queria a idade que ela queria. Aí o subconsciente aceitou como verdade, né? Só que isso Isso, não teve programação. E aí pois é, começou a mudar algumas coisas, né? isso. Aí eu consegui a casa, eu já estava. Isso foi no período, né? Eu engravidei, eu trabalhava numa editora na época, e eu queria participar da vida dos meus filhos, né? Eu queria ser mãe. Eu sempre achei muito importante essa figura, de forma intuitiva.
também, depois a gente sabe da importância da figura materna, mas de forma intuitiva eu fiz uma escolha. Eu queria ser mãe, mas ao mesmo tempo eu não queria perder a minha independência financeira, eu queria ter também a minha individualidade. Então, estou comprando, porque isso aqui vai ajudar a criar os meus filhos. Então, a intenção da compra deste negócio foi criar os filhos, né? E a coisa foi indo, e o comércio foi muito bem, obrigada. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10, 15, 17 anos. Só que aí, de repente, a coisa foi começando a caía. Então, eu fazia de tudo e a coisa não fluía. Então, o trabalho não rendia, os rendimentos não entravam, a coisa foi indo por um caminho que não era aquilo que eu planejei. E eu não entendi o porquê. Fui fazer outra faculdade, falei, então deve ser uma incapacidade de gestão. Aí optei em fazer uma faculdade. Fiz a faculdade, mas pasmem, nada deu certo. E aí eu fui procurar uma luz. Foi quando eu conheci a parapsicologia, através de uma amiga que está aí nos prestigiando. Ela fazia o curso na época e ela convidou meu pai para assistir uma aula. O meu pai assistiu a aula e ele falou, isso é a cara da Gislaine, porque eu sempre fui uma pessoa que busquei respostas. Para mim, as respostas tinham que fazer um certo sentido. E eu fui para algumas religiões, fui buscar em outras literaturas e não encontrava aquilo que para mim fazia sentido. E quando ele foi assistir, ele falou, esse curso é para Gislaine. E ele me levou até esse lugar. E na primeira aula que eu fui assistir, quem estava dando a aula? Adriana Borges. Adriana estava lá dando uma aula maravilhosa de funções do subconsciente, da mente humana. E aquilo, para mim, foi divisor de águas. Antes de entender como a mente funciona e depois de compreender como a mente funciona. E nessa aula você falou sobre a programação mental. E na hora a ficha caiu. Eu comprei este comércio com o objetivo de criar os meus filhos. E aos 17 anos, meus filhos já estavam criados, né? Eu tenho uma menina hoje de 20 e o Gustavo de 17. Maravilhosa, uma mulher, Gabi. Não é? E na época ela tinha 17 anos. Então, o objetivo foi concluído com sucesso, porque eu criei os meus filhos maravilhosamente bem, no que se refere a acompanhar, tive a minha independência financeira naquele momento e vivenciei as etapas da vida dos meus filhos. Primeira infância, adolescência, vai na natação, busca. Então, eu tive esse privilégio. Só que eu programei que a loja, né, no caso, seria para isso, para ajudar a criar os meus filhos. E aí começou a dar uma certa frustração, né, o porquê que não passava daquele ponto. Foi onde... E aí eu contei que você descobriu na aula, né? Por que deu errado depois, né? Claro! E aí, no final da sua aula, eu fui cegamente até você e pedi seu cartão, que eu queria fazer, eu queria passar por essa experiência de compreender aonde estavam os meus bloqueios para eu me liberar. Então, foi quando nós iniciamos o nosso tratamento, a nossa terapia, né? Foi assim. O seu intuito, né, no primeiro momento, quando você procurou a terapia da parapsicologia? Então, neste momento, eu estava me sentindo extremamente frustrada, porque eu estava com um comércio há anos, eu estava há 17 anos, e chegou num limite que não ia.
Então, eu fui atrás de novos conhecimentos, fui buscar novas informações correlacionadas àquilo e não passava. Eu chegava até um certo ponto e dali travava. Então, aí começou a me dar, eu fiquei doente, aí eu adquiri a fibromialgia, frustrada, porque você acaba pensando, são 17 anos investido e agora não vai, né? Parou. Então, eu fui buscar o porquê, eu queria entender o porquê aquilo estava acontecendo. E descobriu. Oi, travou? Tá me ouvindo? Travou? Tá me ouvindo? Então, eu fui entender o porquê que... agora estou. Aí você descobriu, eu né? Fui entender o que estava acontecendo. E nas nossas sessões foi onde eu determinei o motivo e até durante quanto tempo eu ia estar com aquele comércio. E durante a terapia, você, através das técnicas, eu fui descobrir que não existe, né? Eu descobri que não existe só um caminho. E aí eu fui me desarmando, porque de uma certa forma eu estava focada em um único caminho, que era aquele que eu conhecia. Então, através das terapias, eu fui me fortalecendo e fui trabalhando o merecimento, porque tinha muitas questões de crenças em relação à prosperidade, que a gente carrega dos nossos antepassados, de tudo, de heranças religiosas que a gente pode carregar, né? Então, nós temos as nossas crenças limitantes. E isso foi trabalhado durante as sessões de terapia para eu desconstruir essa ideia em relação à espécie mesmo, a valor, a dinheiro, de como eu sem a tal da culpa, né? Porque a gente traz essas heranças. E aí nós trabalhamos as questões das crenças limitantes e isso me abriu a possibilidade de eu entender que sou merecedora de prosperidade, e a prosperidade, ela é um estado, né? Então, assim, é como estar feliz, é como estar triste, é como estar com raiva, é como estar próspero. Então, a partir do momento que eu compreendi que a prosperidade é um estado, eu me libertei para que eu também usufruísse do estado de ser próspera. E ser próspera, ele vai além de ser rica, ou né? É de usufruir tudo de bom que a prosperidade pode nos trazer, né? Nos dar, nos presentear. E através das terapias, através do conhecimento obtido, depois eu fui fazer o curso, que a gente fala sobre isso, né? Eu fui adquirindo isso na minha vida. E você utilizou algumas técnicas importantíssimas para a gente descobrir essas questões das crenças limitantes, aquilo que vai te impedindo de passar daquele pontinho do além, né? Então, você usou a hipnose, que foi importante, na hipnose descobrir aonde estava o nozinho que a gente precisou desatar para que eu estivesse preparada para usufruir os benefícios do juntos, né? E o meu xodó, que é a ferramenta da repetição. Que é o meu xodó. Antes de você falar da repetição, eu quero abrir um adendo aqui, Gi, você me dá licença, porque assim, a gente comentou uma coisa que você falou, né? E que você chegou numa aula minha que eu estava falando de programação mental. E aí, eu sei que você descobriu o porquê, né? Porque você chegou, adquiriu sua casa, pagou ela, depois montou um negócio, o negócio prosperou até onde você planejou, que era para proporcionar, né, a criação dos seus filhos. E aí, quando eles chegaram ali na adolescência, o negócio começou a desandar. O que eu quero deixar bem claro aqui para as pessoas? O ideal é a gente sempre fazer programação de curto, médio e longo prazo, né? Então, quando a gente faz na
funciona de médio. Então, a gente tem que sempre renovar as programações do nosso subconsciente, seja por escrito, seja visual. Então, o que aconteceu com a Gi? Ela pagou a casa dela, montou o negócio, e aí o negócio começou a desandar, porque o subconsciente falou assim, Gi, seus filhos estão criados, você não precisa mais ganhar dinheiro com seu negócio, né? Só que ela não conhecia essa programação, né? E aí existem várias técnicas, né? A Gi gostou tanto que ela, gente, ela é uma recém-parapsicóloga, ela se formou há pouco tempo, né? Ela está em outra área, mas ela gostou tanto que ela foi fazer a formação. E é lógico, ter mais domínio, se conhecer cada vez melhor, tem mais domínio do assunto, né? E eu trabalhei todas as técnicas com ela, só que assim, até então a gente conversa, mas a pessoa às vezes não absorve tão bem, mas ela estava aberta para as mudanças. E ela me contou uma coisa muito interessante, que a repetição foi algo que fez muita mudança para ela, que ela usa até hoje. E tem gente que fala assim, pensamento positivo, eu vou lá falar, tô feliz, sou bonita, sou rica, não sei o que e tal, mas tem a maneira certa de fazer. Então, o pensamento positivo não é só pensar agora e daqui a pouco sair, tem mais Borges chegando aí, bem-vinda, Flávia. Aí, o que vai acontecer? A pessoa repete uma vez e acha que é o suficiente, né? Tem a maneira... Ela tem todo o caminho, aí ela vai explicar agora qual a maneira certa de fazer uma programação mental através da repetição. Conta aí para as pessoas, Gi. Então, a maneira certa da repetição é bem o que você disse, né? Quando a gente pensa positivo, existe uma diferença entre pensamento e a repetição como técnica terapêutica. O pensamento é aquilo que vem, ele passa e ele é um pensamento. A repetição, ela tem uma diferença porque não é simplesmente você externar. A repetição como técnica terapeuta, ela tem que ter a convicção. Então, é a emoção junto com a informação que você está colocando no seu subconsciente. Então, você tem que sentir aquilo que você está falando. Parece simples, e é simples, mas ele tem um grau de dificuldade porque nós não fomos treinados a sentir. Então, assim, nós temos que sentir aquilo que a gente está falando. Então, eu tenho que sentir ter a minha casa até os 30 anos. Não pergunta como. Eu não trabalhava, eu não tinha rendimento, mas eu determinei que eu tinha que ter a minha casa até os 30 anos. Eu vou ter a minha loja até eu criar os meus filhos. Aquilo era tão convicto para mim, aquilo era tão certo para mim, que aconteceu até eu criar os meus filhos. Então, a diferença entre o pensamento positivo e a repetição é a intensidade emocional que você põe naquilo que você está falando, naquilo que você está externando. Então, o subconsciente, ele não entende o que é real e o que é imaginário, né? Ele aceita aquilo como verdade e pronto. E se tem a emoção, tendo a emoção, a emoção parece tão distante, mas se você colocar, em primeiro lugar, que você merece ganhar bem-estar para os teus, isso vai fazer sentido para você. Fez sentido? Não tem como errar, gente. Fez sentido? O subconsciente absorve e vai trabalhando para que aquilo aconteça, né? Aquilo se concretize. Então, hoje eu não sei se você está vendo aqui os comentários, né? A Lúcia está falando oi para você, não sei se você lembra dela. Você está vendo? A Lúcia fez parapsicologia lá com a gente também, né? Outra maravilhosa, né? Gente, tem o pessoal comentando que está travando, mas a gente avisou, porque assim, a Gi está num lugar que o sinal não é tão bom, né? Então a gente falou, a gente até tinha feito um teste mais cedo, né, Gi? Mesmo no WhatsApp, travava um pouquinho, né?
Mas, assim, ela estava falando sobre a repetição, do pensar, do sentir, o quanto é importante tudo isso, né? E existe uma maneira certa, né, de fazer essa repetição, né, Gi? Sim, eu brinco que são os remedinhos, né? Então, tem uma quantidade certa a se fazer. Depois que você fez a compreensão daquilo que você quer, você sentiu aquilo que você realmente quer, você usa a repetição no número de... No começo pode parecer até que é uma mentira, mas vira um hábito. E a partir do momento que vira um hábito, aquilo programa. É como escovar os dentes. Você não escova os dentes uma vez na vida. Você não toma banho uma vez por mês. Você faz isso todo dia. Higiene bucal é a mesma coisa. A repetição, ela é a mesma coisa. Você faz hoje, amanhã e depois, e tem um número de dias que você tem que fazer para você modificar os padrões, né, para que aquilo tenha um resultado efetivo. E é uma ferramenta que... tá dando umas travadinhas, mas vamos devagar que a gente vai indo. Estamos indo, a gente já está na metade da live, né? Então, assim, fala, pessoal, uma transformação para você. Olha, eu tenho 2 frases na minha vida, uma que foi no processo terapêutico, você que me passou, para eu me abrir para as novas possibilidades, que é: tenha um maravilhoso trabalho, siga um brilhante caminho, presta admirável serviço e receba magníficas recompensas. E o que aconteceu foi transformador, claro, passou... então, aí, após essa frase, fazendo da forma correta, a minha vida profissional mudou radicalmente. Então, eu fechei a loja, eu tinha uma loja de bairro, fechei a loja porque a coisa foi degringolando, e não é assim também, viu, gente? Fiz a terapia, no dia seguinte, uau, a coisa ficou, né, maravilhosa. Não, é um processo. Para algumas situações é um processo mais curto, para algumas situações um período um pouquinho maior. Então, assim, foram acontecendo fatos, e aí eu fechei a loja e fui trabalhar como representante comercial daquilo que eu já revendia na loja. E, de repente, não mais que de repente, recebi um convite de uma empresa para fazer parte do corpo e na área comercial, que foi o que eu me preparei, 17 anos na loja, né? E hoje, sim, eu estou nessa empresa, trabalho lá há 4 anos já, do valor que eu tinha que colocar, eu falei, nossa, é um valor tão astronômico. Eu lembro que eu escrevi numa lousa, e esse número está lá até hoje, onde eu ficava. E nessa empresa, eu atingi esses valores, trabalho lá hoje na mesma função, né? A gente faz gestão dessa unidade, a matriz dessa empresa é em Curitiba, e a gente faz toda a gestão até tudo isso acontecer. E eu, morando em São Paulo, porque na época eu morava, continuo morando, mas na época eu morava em São Paulo, eu pegava a Anhanguera todos os dias. Não sei se está travando. Aí você falou que aí você foi para Atibaia, né? E aí você falou que da Anhanguera. Isso. Aí eu pego a Anhanguera todo dia. Tem uma pessoa pedindo para você repetir a frase que você usou. Essa frase é maravilhosa. Depois, Adriana, compartilha com todo mundo aí. Mas vamos lá. Tenha um maravilhoso trabalho, siga um brilhante caminho, presto admirável serviço e recebo magníficas recompensas. Se você for analisar a frase, ela é ótima, porque se a gente tem um trabalho, ele é maravilhoso.
Neste momento, ele é maravilhoso. Então, não é uma mentira. É ok. Sigo um brilhante. Estou dando o meu melhor. Então, o caminho que eu estou trilhando, ele é brilhante. Presto admirável serviço. Eu não dou menos daquilo que eu posso dar. Então, toda a sua parte, você está fazendo. E o recebo magníficas recompensas é resultado de tudo isso. Então, é uma frase que, a hora que você lê, tem que fazer todo sentido do mundo para você sentir, né, essa verdade. E ela me acompanhou durante todo esse processo. E mesmo aí, depois que eu mudei de trabalho, aí o meu xodó, que é comigo tudo dá sempre certo, até mesmo quando parecia que as coisas poderiam não ser muito bem assim, comigo tudo dá sempre certo, muitas vezes além do esperado. Então, esse além do esperado, eu mirei numa coisa e ele foi muito além. E assim, pode ser com tudo. No meu caso, foi essa mudança brilhante da parte profissional, foi as magníficas recompensas, que sim, eu entendo que eu sou merecedora sim, como o meu vizinho é, como o meu parente é, como todos nós somos. Então, eu não preciso me contentar com menos. Eu posso sim determinar aquilo que eu quero e estar preparada para as infinitas possibilidades dos caminhos que eu posso trilhar para chegar nesse objetivo que eu quero, né? Então, são duas frases que, assim, eu estou dirigindo durante muito tempo, virou automático. Então, eu pego a estrada, a frase já vem. Estou tomando banho, a frase já vem. Então, no começo pode que ela tem, sim, um resultado brilhante. Então, eu passo essas, que a gente fala que é as pílulas, né, que é o remedinho, né, que a gente passa, todo mundo que passa comigo leva a frase para casa. Aí, outro dia, essa pessoa tá aí assistindo a live, a gente brincou, ele falou assim, eu não gosto muito desse negócio de repetir e tal, né, e aí eu fui e falei assim, gente, mas a pessoa tem que saber que tem uma ciência por trás, né, então, o que é que a gente tem, como é que fala? A gente tem que saber que a repetição, ela é que nem uma sementinha que é colocada na terra, né? E que ela não vai. Ela assistiu uma aula, 5 anos, né? Passou por um processo terapêutico, aí depois ela entrou no curso, né? Eu não sei, você pode falar, não sei quanto tempo depois. E aí muita coisa eu não fico sabendo logo de cara. Aí um dia eu fui fazer o cabelo perto da casa dela, ela falou, tem um negócio para te contar, não sei o quê. Aí eu já fico toda animada, né? Porque eu já quero saber as novidades, né? Ela chegou para mim, eu quero te contar. E chegou no meu ouvido, contou, né? Então, assim, quem fala que pensamento positivo é uma coisa, repetição não tem, né? Tem o seu jeito certo de fazer, mínimo de 21 dias, de 5 a 6 vezes por dia, daí para mais, né? Por quê? Todo ser vivo, ele aprende por repetição. O animal, se você falasse, aqui tá a tua água, aqui tá a tua ração, e ele fazer todo dia, ele aprende. Por que o ser humano não vai aprender? Não é, Gi? Sim. Não foi de um dia para o outro que você alcançou. Não. É um processo, como tudo na vida. Um bebê, né, ele demora quanto tempo na barriga da mãe para se preparar? Então, tudo na vida há um tempo, né, para a gente estar preparado e se preparar para as possibilidades do seu objetivo. A repetição é a mesma coisa. Aqui com os meus filhos eu falo, é igual escovar os dentes. Você não vai escovar o dente uma vez na vida, qualquer outra. Então, a repetição no começo, vamos combinar, no começo é chatinho mesmo. Mas depois, depois é chatinho. Mas depois você pega você se apega. Eu me apeguei a algumas frases, e aí quando você vai vendo o resultado, aí você vai criando outras frases, e vira automático.
Então, eu tenho os meus xodós, que comigo tudo dá sempre certo, mas eu tenho outras. E aí, cada momento da sua vida, você vai até criando as suas frases para que o seu subconsciente entenda que você vai estar preparado para tais situações. Então, no começo é maçante, no começo é chato, você fica repetindo, parece sem sentido, mas é uma ferramenta tão extraordinária que eu recomendo muito, muito. Façam sim, pensamento positivo, que você tem que sentir aquilo. Aproveita quando você está emocionado com qualquer outra coisa, assistir um filme, ficou emocionado, aproveita e faz uma repetição. Essa emoção, ela prepara o terreno do subconsciente para receber essa informação nova. Então, use as ferramentas que você tem, né, que a gente tem, que é de graça, né, a gente não precisa pagar nada por isso. E use ao seu favor, e a repetição é uma ferramenta tão simples, que a hora que você conseguir encaixar ela na sua vida, no dia a dia, vira automático, e você vai receber grandes benefícios, passando pelo processo terapêutico, para fazer as compreensões, para reprogramar as programações atrapalhadas, como você sempre fala. Terapêutico, ela segue contigo. E você utiliza ela sempre ao teu benefício, né? Tem um comentário aqui que eu acho interessante a gente trazer, Gi. Tem uma pessoa falando assim, o Walter, vale destacar que para ela alcançar o valor que programou, precisou que o trabalho, né, que o seu trabalho que você tinha, que você estava, né, desse errado. E ela precisava estar aberta à criatividade subconsciente. Então, assim, é lógico, se a vida dela continuasse na estabilidade, né, se ela continuasse com o trabalho dando certo e tal, aí o que você pensa? Tá bom, aí o subconsciente fica satisfeito com aquilo, né? Mas aí, de repente, ela precisou o quê? Né? Alguma coisa estagnar realmente, né? E ela vai dizer, poxa, isso aqui não tá bom mais. Mas por quê? Porque ela não sabia fazer a casa era até tal data, estabeleceu que a loja ia dar certo até os filhos estarem criados, é que nem aposentadoria, né? Até acho que esse dia da aula eu dou esse exemplo. A pessoa fala assim, quando eu aposentar, e ela não programa depois. E aí tem gente que aposenta e morre. Por quê? Porque não programou depois, né? Então a gente tem que ter, e ela passou todo o processo, a gente fez tudo certinho, ela foi lá, a gente fez regressão, hipnose, as técnicas que tinham que fazer. Por quê? Porque aí ela caiu em si, que a programação dela não estava correta, a gente foi nas causas, no que tinha para limpar e colocar coisa nova. Aí tem gente que às vezes fala, acha que a repetição não deu certo, porque tem que ver se fez a limpeza também, que eu acho que também é algo que ajuda muito, né? Que a reprogramação, a hipnose com a regressão de memória que a gente faz, a gente vai na causa para limpar, para depois, né? Não é igual a gente limpar um armário, alguma coisa que a gente tem em casa, para a gente trazer algo novo, a gente tem que tirar o velho, né? E é no subconsciente. É um processo. Tem um monte de gente que entrou aqui, ó. A Ana Célia falando que você é incrível. Você tá cheia de fã, né? Eu falei, a Wanda tá falando que as programações negativas herdadas têm influência na utilização das frases positivas, né? Então, o correto é a gente limpar. Foi isso que a gente acabou de falar, né? Tá me ouvindo bem aí, Gi? Porque às horas dá umas travadas, né? Travou. Não. Sim, eu não peguei parte, pulou aí, fiquei sem sinal. Mas sim, tem todo o processo terapêutico, ele tem todas as suas etapas, né? Então, a gente vai descobrir a causa, até porque, como o Walter falou, porque começou a dar errado. Mas deu errado porque eu determinei, né? Daquele momento em diante, ele não ia ficar daquilo, né? E, na verdade, eu nem falo que ele deu errado, ele deu muito certo. Eu programei, então, checklist, né? Ele deu muito certo. Ele deu certo até onde eu determinei
entende o porquê que eu fui por este caminho. E aí tem outras coisas, né? O porquê que eu atraía, né, esse tipo de situação para mim. E aí a gente vai descobrir nas ferramentas da hipnose, e aí você faz o tratamento, aí você tem as outras etapas. Uma das que acompanha você para o restante da vida é a repetição, porque você vai no processo terapêutico, conhece a ferramenta, se prepara para poder utilizar de forma eficaz, e depois que você sai de lá, é carreira solo, você não fica dependente do terapeuta, né? O terapeuta, no caso, você me apresentou todas as ferramentas e eu tive a consciência de, ok, vou utilizar isso ao meu benefício, como, ok, foi bom enquanto durou. Então, é puxar essa corresponsabilidade, né? A terapia, ela te apresenta as situações e você puxa a corresponsabilidade de tudo que acontece contigo nas coisas que né, com o seu terapeuta. Então, no caso, a minha, acho que foram 8, se eu não me engano, Adri. Acho que não foram 10, não. Foi por conta disso, Eu sempre coloco o pessoal e falo assim, dificilmente alguém passar de 10, né? Então, a gente tá aí para me ajudar nessa parte. Qual que é o intuito do nosso trabalho? Agora, ela como parapsicóloga, ela sabe. A gente buscar causa, ajudar essa pessoa o quê? A pular do abismo. Por quê? Porque ela precisa voar, né? Então, não, quando tá falando aí, é verdade. A gente nasceu para ser livre, sadio e feliz, né? Então, na realidade, a gente precisa realmente muito disso, né? A gente precisa entender, ter as ferramentas para a gente poder continuar, né? Então, o processo da parapsicologia tem esse diferencial, né? Poder fazer também, né? Sim. Fora isso, depois eu indiquei a família inteira, os amigos, os vizinhos, e determinei, eu falei, eu quero esse conhecimento, eu quero ter acesso a isso também, né? E hoje eu continuo trabalhando na área comercial, mas eu emprego muito das ferramentas que eu conheço através do curso de parapsicologia, aonde eu trabalho. Muito do que eu trouxe da própria terapia, você não precisa fazer o curso. O que você aprende na terapia, você replica para sua família. Porque é tão incrível que aí você chega em casa, você quer contar, e você, né, repassa para o filho, para a mãe, para a sogra, enfim. Você vai repassando o conhecimento do que você colhe nas sessões, né? A gente já tem a oportunidade de expandir mais ainda o conhecimento dela. Você já está atendendo, Gi? Eu atendo pessoas queridas do meu coração, porque eu ainda tenho um tempo muito restrito, né? Eu tenho um tempo muito restrito, o trabalho acaba me consumindo mais, o tempo que eu tenho é focado, mas algumas pessoas queridas eu atendo, porque é a forma que eu consigo contribuir, repassar aquilo que eu sei, né? Hoje não atendo profissionalmente, mas com certeza... Profissionalmente, sim. Você já é profissional. Vem. É o que eu quero. Eu falo que é uma linha muito simples. Ela não é rebuscada, ela é simples. E eu sou prova viva de que traz resultados, né? Então, sim, eu vou repassar isso futuramente, né? Tenho os meus planos. Agora, a gente aprendeu, né? Chegou num objetivo concluído, próximo. Então, eu já estou com os meus planos aí, né? Dos próximos. E aí, deixa eu te perguntar, só para o pessoal ter ideia, né? A gente mais ou menos falou, mas não entramos em detalhes, né? As pessoas já são muito ansiosas, né, Gi? Porque assim, essa semana eu trouxe o primeiro convidado, né, anteontem, né, o Dori, aí ele estava comentando que ele também foi uma questão também profissional financeira, né? Ele deu a live lá de Madrid. E aí as pessoas
pessoas querem tudo para ontem, né? A ansiedade que eu atendo, um ou menos um não é ansioso, né? Ou não tem a ansiedade, né? Então, a gente falou outra coisa muito importante, né? Que a gente tem as questões nossas de querer muito rápido, né? Se a gente levou 9 meses para nascer, né? Tem muita coisa, a gente tem que ter um bom senso de tempo, né? Para saber que isso leva, né, para o nosso subconsciente, porque a gente leva 21 dias, pelo menos, para absorver a informação. Aí você tem que limpar aquela coisa lá de trás, né? Então, as pessoas têm que ter essa cautela. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre tempo. Tem uma pessoa também perguntando. Conta o que te levou a fazer terapia. Não entendi. Qual o quê? Tem uma pessoa, fala sobre essa questão do... Perguntando também o que te levou a fazer terapia. Então, vamos pela última. O que me levou a buscar a terapia, e no caso específico, a parapsicologia, foram respostas que para mim faziam sentido. Eu passei por algumas outras linhas que para mim não fez sentido, não preencheu. O que me fez levar a passar pelo processo terapêutico foi a primeira aula que eu assisti da Adriana, e que aqueles relatos me caíam fichas. Então, eu falei, faz sentido. E aí você quer saber mais, Então, o que me levou é buscar respostas. Dava muito certo. Por que para mim dava certo algumas coisas e para pessoas muito próximas de mim não? Então, eu queria compreender um pouco mais além, né? Então, e em causa própria, para eu sair desse patamar impeditivo de fluir, de seguir o fluxo da prosperidade. E a outra pergunta? Quanto tempo você levou, né, para chegar nesse trabalho maravilhoso aí que você falou? Então, nós começamos em abril de 2015. Em abril de 2015, nós acho que levamos 2 meses de sessões. Em 2016, eu já estava com a loja fechada. Em outubro de 2016, eu já estava com a loja fechada. Então, as coisas foram acontecendo. Claro, você vê um patrimônio teu indo por água, né, ladeira abaixo, você se assusta. Aonde eu me agarrei? Comigo tudo dá sempre certo. Na frase do comigo tudo dá sempre certo. Então eu ficava, se tá caindo, é porque lá na frente vai ter algo melhor. Algo está sendo preparado, e eu tinha essa convicção. Então, você estar preparado para que as coisas estejam acontecendo, fatos, comigo tudo dá sempre certo, foi o meu bote, meu colete de salva-vidas, né? E aí, em 2016, eu fechei a loja em setembro, e em novembro de 2016, eu fui convidada para trabalhar nessa empresa que eu estou até hoje. Recebendo então foi um ano, então foi menos de 2 anos. Menos de 2 anos, tudo aconteceu de forma muito rápida, né? Eu acho que é de forma rápida. Mudança, você pegar uma empresa de 17 anos, né? E você ir para um segmento, atuando na sua área, mas para um segmento totalmente diferente do que eu trabalhava. E, então, em relação ao tempo, foram 2 anos, não mais que isso. Tem uma pergunta aqui que eu posso responder, mas eu vou deixar você responder, porque agora você é psicóloga. O processo de regressão, eu sei quem é. O processo de regressão te ajuda em quê? E quantas sessões são necessárias, né, no caso do tratamento com a parapsicologia? Beijo para a Joyce vai estar aqui semana que vem, gente, história incrível, não mente. Então, assunto maravilhoso também semana que vem. E aí
Então, assim, ó, o processo de regressão te ajuda no quê? E, em média, quantas são necessárias? Então, você... Pode falar. Depende do que você... isso é muito particular de cada pessoa que está passando pelo processo terapêutico, né? No meu caso, acho que nós passamos por 3 processos hipnóticos. Um foi muito marcante, foi lindo, foi quando eu fui me reencontrar com a Gislaine criança, que é muito emocionante e me ajudou muito a compreender o porquê que algumas coisas eram travadas na minha vida, né? Então depende muito de quem está passando, a questão, o tempo que você se permite. Eu lembro que a minha primeira sessão de hipnose, eu estava tão nervosa, que eu tremia, eu não conseguia relaxar de jeito, de como você vai receber, da relação que você está criando com o seu terapeuta, de como você vai se permitir a passar por esse processo. Então depende, não tem um número cravado, né? Para mim foram 3, só com hipnose, depois com as outras técnicas. Eu conheço gente que com uma já conseguiu, né, se conectar aonde estavam as suas programações atrapalhadas e sequenciar. Eu costumo colocar assim, de ver se você também concorda nessa parte. A regressão ajuda você libertar você naquele momento que o subconsciente te bloqueou, que a gente não sabe em qual fase que é, né? Que ou vai ser na gestação, ou vai ser na infância, né? Porque aí eu sempre falo, ó, não sou eu nem você que vai saber quando começou. O teu subconsciente vai trazer o momento exato que está ligado ao momento atual. Correto. E o porquê que você volta através da regressão de memória? Para você se conectar com aquela situação, com uma maturidade, né, de compreensão maior, mas que você gere a mesma emoção do momento, né? Que a hora que você gerou a emoção, você consegue olhar aquela situação de uma outra forma. Isso que aí você aí você compreende que às vezes o monstro era muito maior do que realmente na época era, né? E aí você consegue fazer você desprograma esse nó que ficou, desprogramou, aí dá-lhe repetição, aí você ocupa o espaço, né? Na hora que você desprogramou, você abre um vácuo. Então, aí você ocupa aquele espaço com as repetições. Por isso que a repetição é importante. O subconsciente, ele não sabe lidar com espaço vazio, não. Se você conseguiu destravar uma memória que não era tão boa, fez uma compreensão do fato, ele abre um espaço. E ali é onde você preenche aquele espaço com uma informação nova, uma informação positiva. Por isso que a repetição, ela é fundamental. Hoje eu vou responder uma pergunta aqui, depois eu vou deixar para você. Menina, a Joyce está falando que é muito emocionante a regressão, a dela tem também uma história muito bacana, já depois se você quiser contar para as pessoas, né? Acho que foi a regressão que libertou você da insegurança, né? Se tem como fazer online, tem sim, Valéria que perguntou. Eu, desde que me formei, hoje eu conversei com uma pessoa que é amiga da pessoa que me incentivou a fazer regressão online. Uma moça do Rio de Janeiro, que eu falava tão entusiasmada para a psicologia para ela falou, eu quero fazer, só que na época não era tão moderno assim, essa questão de internet, né? Porque tem só 10 anos que eu me formei, gente. E aí, o que aconteceu? Ela que insistiu comigo, né? Ela falou assim, eu quero fazer com você. E ela trocou a internet dela, a gente se preparou e foi a minha primeira... Já está quase aqui acabando o tempo. Gi, o que você gostaria de falar para as pessoas, né, de processo terapêutico? Faz terapia, não faz terapia, faz com quem? Eu não desmereço nenhuma, cada um tem a sua.
sua, né? Então, assim, eu sou Sim. suspeita, nós vamos falar que nós somos fãs da parapsicologia, né? Então, eu vou falar daquilo que eu sou fã e que eu tive o prazer de colher os resultados. O que eu posso dizer é que tenham coragem de embarcar nessa viagem do autoconhecimento. Isso, para mim, ele traz um resultado muito importante. E a partir do momento que você tem coragem de olhar para as suas feridas, olhar para momentos que você te machuca e você deixa de ladinho, mas que estão trazendo, embarque nessa viagem do autoconhecimento, que os resultados não tem como dar errado. Eu lembro uma vez que eu ouvi que é como se fosse um apontador e um lápis. Você está com a ferramenta, colocou o lápis, virou, vai ter a ponta, vai sair a